Programa Degustando Conversas com Fábio Maia. Oferecimento: Supermercados Ideal. Gente da terra pronta para lhe servir. Olá, boa tarde a você que está agora na TV Borborema nos assistindo. Eu sou Fábio Maia e vou estar com você todos os sábados ao meio-dia, apresentando o Degustando Conversas. Este programa é para você que gosta de uma boa receita e um papo tão bom quanto. Assista hoje! Na receita da semana, você vai aprender a fazer um magret de pato. No quadro De Olho no Produto, vamos ao Supermercado Ideal escolher alguns produtos para a nossa receita. Tem ainda o quadro Degustando Conhecimento, que hoje fala sobre os tipos de arroz e ainda a participação mais do que especial do enólogo Luiz de Oliveira Júnior, que degusta a receita da semana enquanto traz novidades dos vinhos. Se você adora um bom magret de pato e um arroz piamontese para acompanhar, pega papel e lápis e anota essa receita. Tenho certeza que ela será um sucesso na sua casa. Para a receita, vamos usar hoje esses ingredientes e os seguintes utensílios. Sal a gosto, pimenta do reino a gosto, uma xícara de arroz gonzaguinha parboilizado, uma faca chefe, uma pinça de bambu, uma espátula de bambu com silicone e 2 colheres de bambu com silicone. Uma caçarola tamanho médio e uma frigideira. E enquanto você vai separando tudo, vamos fazer uma visita ao Supermercado Ideal e mostrar como escolhi alguns ingredientes dessa receita. Para o prato desse sábado, o magret de pato com arroz à piamontese, primeiro vamos escolher as nossas ervas finas, que todo dia tem aqui no Ideal. Manjericão, uma erva orgânica, inclusive, de boa qualidade, e também o hortelã, para que no final do prato e do arroz piamontese a gente possa trazer uma cor totalmente diferente. Dentre a nossa receita, precisamos, para fazer o arroz à piamontese, um creme de leite, e a gente sugere o creme de leite Betânia. Para fazer o nosso arroz à piamontese, é necessário escolher um bom queijo. Particularmente, eu não só gosto de um bom queijo, eu prefiro fazer com requeijão, e recomendo o requeijão catupiry. Traz uma mistura bem homogênea e um sabor todo especial quando você misturar com creme de leite. Para fazer o nosso magret de pato, eu recomendo um bom azeite. O azeite galo extra virgem ele é ideal, não só para o magret de pato, como também para o arroz à piamontese. Para finalizar nossas compras no Supermercado Ideal aqui do Ponto Sem Réis, a gente vai pegar agora o conhaque para flambar o magret de pato e fica a dica para você. Tudo que você precisar para a sua cozinha e fazer suas receitas e ter um bom papo com seus amigos, Supermercado Ideal.
Lençol Encanto Solteiro elástico, estampas diversas, R$ 13,90. Conjuntos Euro Inox para feijão e arroz com 2 peças, R$ 28,90. Margarina Deline 500 gramas, R$ 2,89. Chester Perdigão Lanche quilo, R$ 7,90. Mamão Formosa Melão Português ou Macaxeira Doce Mel quilo, R$ 1,79. Use o nosso Ideal Card. Ideal Supermercado, esse sim é da nossa terra. Com os ingredientes já separados, chegou a hora de colocar em prática a receita de magre de pato. A gente vai pegar uma caçarola média, até porque a ideia é prato para 2 pessoas, e dentro disso a gente vai pegar o arroz parbolizado. E dentro do nosso quadro do programa de hoje, nós vamos falar os tipos de arroz e aí você vai poder escolher. Eu particularmente gosto muito dessa receita, não só com arroz parbolizado, mas também com arroz arbóreo. O arroz arbóreo é um arroz especial que a gente utiliza muito para fazer risoto, mas cairia muito bem nessa receita, até porque ele traz uma beleza diferente e também porque o arroz apiamentese, se a gente puder colocar o arroz arbóreo é melhor, mas o arroz parbolizado ele cumpre bem o seu papel, nós teremos um prato bonito. Vamos colocar um pouco de azeite. Esse pouco de azeite é justamente para que a gente possa colocar o nosso alho e ele pegar o gosto. Vamos deixar aqui aquecer um pouco o azeite para que a gente acrescente o alho e depois disso a gente coloque o arroz, faça a mistura. Depois disso, quando tiver no tempo certo, a gente começar a sentir o cheiro do alho, porque é um cheiro gostoso e um cheiro que entra muito em evidência. A partir do momento que ele ficar no tempo certo, a gente vai colocar água 2 dedos acima do arroz e esperar o tempo para que ele fique cozinhado. E depois disso a gente acrescenta não só o creme de leite, como também o requeijão de catupiry. Eu preferi escolher o queijo catupiry, porque é um queijo que eu acho que não só fica mais cremoso, mas é um queijo que particularmente eu gosto muito. E a gente acrescenta também um champignon e dá um toque final na receita, que é o segredo de hoje, que a gente vai deixar aí para vocês. Vamos agora colocar o alho, né? O tempo já, você que está aí em casa e que vai colocar essa receita, você começa a sentir o cheiro do alho, ele já começa a tomar conta da sua cozinha. Vamos agora colocar o nosso arroz, né? E dessa mistura do arroz, nós vamos misturando aos poucos, até que o arroz fique bastante envolvido, não só no azeite, como também no próprio alho. Depois que isso estiver feito, nós vamos acrescentar água 2 dedos acima do arroz, para que ele possa ficar no ponto e a gente misturar os ingredientes finais. Veja que o arroz ele começa a ficar solto, você já começa a perceber que ele já fica bastante envolvido, não só no azeite, como no alho. Misturando isso, vamos agora acrescentar água 2 dedos acima. Agora a gente vai colocar o sal a gosto, antes da gente esperar o tempo agir. Aí o sal em arroz ou em qualquer receita, depende muito de quem vai degustar o prato. Eu tenho um problema, meu médico inclusive reclama muito, porque eu tenho um problema que eu gosto de comida não só com muito sal, como também com muita pimenta. Mas logicamente isso aí é a gosto e eu não recomendo a ninguém sal demais. Eu acho que a comida tem que estar no ponto e o mais importante, acho que é uma preocupação com a nossa saúde. Bem, o arroz já está no ponto, percebam aqui que ele ficou bastante solto, o arroz ficou bastante envolvente, a cor muito bonita. O arroz agora que está no ponto para que a gente possa acrescentar os ingredientes finais. Primeiro, nós vamos acrescentar o creme de leite, e dentro do creme de leite, para dar a textura do nosso arroz apiamontese. Nós colocamos o nosso creme de leite, vamos misturando, nós vamos agora acrescentar o requeijão. Por que catupiry? É uma questão de gosto. Você pode escolher qualquer um queijo, mas eu prefiro catupiry. Tem gente que prefere o queijo cheddar, alguns preferem o queijo mussarela, queijo prata, mas enfim, eu acho que é uma questão muito mais de escolha. Cozinhar é muito paladar e escolha. Vamos agora acrescentar o champignon, tá? Champignon já cortado em filetes, cortado em fatias, você pode tanto encontrar no supermercado Ideal, tanto ele inteiro e você cortar em casa, como também você encontrar ele já fatiado. Agora nós vamos fazer o toque final, que é dar cor, uma cor diferente ao nosso arroz apiamontese. A ideia é a gente aproveitar
Nós vamos pegar aqui a hortelã e vamos pegar também o manjericão. Vamos fazer um mix rápido para que a gente tenha cor e possa ficar o nosso arroz à piamontese. Vou desligar aqui um pouco o fogo para ele reservar enquanto está absorvendo, até para ele não passar do ponto. E enquanto isso nós vamos fazer o nosso mix necessariamente com o nosso manjericão e o nosso hortelã para dar uma cor verde, uma cor bem diferente e o prato ficar mais bonito ainda do que ele ficaria. Nós vamos agora misturar o nosso hortelã. É de preferência, gente, presta bem atenção, a gente tem que tirar os galhos, porque esses galhos podem trazer um gosto diferente. Fica só as folhas, como está aqui. Nós vamos colocar aqui uma quantidade para que a gente tire um bom caldo, né, tenha uma boa textura. Da mesma forma, o manjericão do mesmo jeito. Nós vamos tirando os galhos que porventura tenham, porque a ideia é colocar especificamente só as folhas. Estou colocando aqui, concluindo aqui, para que a gente use um pouco de água, bem pouquinha água mesmo, porque a ideia não é ter mais a cor mesmo do mix. E aí nós vamos agora fazer depois de termos picado bastante as ervas, a gente ficou com um pouco de caldo, tá? Dá para perceber aqui que a gente tem um pouco de caldo. Esse caldo a gente vai acrescentar aqui no nosso arroz, para que a gente possa finalizar o nosso prato. Eu vou agora colocar um pouco mais de fogo para que a gente possa fazer a nossa mistura final e o nosso arroz ele ficar um pouco mais esverdeado, mas depende muito do seu gosto. Agora a gente vai finalizar o arroz à piamontese, vou deixar agora com desligado o fogo, a gente vai necessariamente esperar um pouco, ele vai ficar reservando. Enquanto isso, a gente vai preparar o magre de pato, para que depois a gente possa juntar o nosso magre de pato com arroz à piamontese, degustando conversas com o nosso convidado de hoje e também você aí em casa ver como é que vai ficar a beleza do prato de hoje. Primeiramente, pegamos o magre, já previamente limpo, quadriculamos a sua pele. De preferência, lembre-se, tem que ter sempre uma preocupação de cortar, mas que não passe dentro da pele. Você pode perceber que a gente está fazendo o corte e necessariamente a gente está mantendo a textura da carne do pato, ou do magre, do peito de pato. Depois nós vamos quadricular completamente para que a própria gordura, ela quando for colocar na frigideira, tiver acesso na frigideira, ela vai ficar bastante pururuca e ao mesmo tempo também ela vai hidratar bem o magre de pato. Depois que nós quadriculamos o nosso magre de pato, a gente agora vai ligar o forno, que necessariamente por ter muita gordura, o próprio pato vai trazer a hidratação necessária para o que a gente quer dentro do magre. Vou colocar um pouco de azeite, apenas para um filete apenas. Lembre-se, a gente vai tanto colocar a pimenta do reino, de preferência ela pode ser moída na hora, eu particularmente gosto muito da pimenta do reino moída na hora, como também o próprio sal a gosto. A gente faz isso de um lado do próprio magre, como do outro nós colocamos o sal a gosto, enquanto o filete de azeite ele está começando, e também um pouquinho de pimenta do reino. Eu tenho um verdadeiro gosto de cozinhar com pimenta, mas você de casa é que tem que saber o tempo certo que você vai usar para você temperar o seu magre. Eu gosto muito, como falei para vocês, da gente fazer triturar na hora. É por isso que às vezes eu ando muito, né, nas minhas cozinhas com necessariamente um triturador, que é um triturador que pode ser normal. Isso aqui é um triturador que eu gosto, mas qualquer triturador que você possa fazer na hora, inclusive no pilão, pode ser tranquilamente usado. Está temperado o nosso magre de pato, agora colocamos ele com a parte da gordura necessariamente para a parte de baixo. Por quê? Porque a ideia é que a gente possa usar essa gordura não só para tirar a questão suculenta do magre de pato, como também para que ela possa ficar bastante pururuca e trazer um gosto todo especial para o nosso magre de pato. Vamos aguardar um pouco o magre de pato ficar no ponto, fogo necessariamente baixo no início e depois que ele ficar bem pururuca a sua gordura, nós colocamos por 3 a 4 minutos em fogo alto. Vocês percebem, eu vou virar aqui um pouco só para vocês terem acompanhamento, tá vendo como a gordura ela já está ficando bastante pururuca? É nesse momento que a gente espera mais um pouco e a gente vai inverter. E essa gordura, ela própria já utiliza na hidratação do prato, daí porque você tem que ter uma preocupação importante, que é não colocar muito azeite no início, porque o próprio pato, a própria gordura dele já vai servir
para que a gente possa chegar no ponto do magre e daqui a pouco a gente vai fazer justamente flambar. Vamos esperar aqui em torno de 3 a 4 minutos para que o magre de pato absorva não somente a pimenta, como também o próprio sal. Depois de passados 3 a 4 minutos, o magre de pato já está com a cor boa para que a gente possa flambar. E é importante aí você de casa, para flambar você tem que tirar o excesso de gordura, porque senão vai passar do ponto o próprio magre de pato. E a ideia é que ele flambe e traga um tempero todo especial na hora de você provar, inclusive dentro da textura e da cor perfeita que a gente gosta de servir o magre de pato. Vejam que eu estou tirando aqui o excesso para que a gente possa flambar perfeitamente o nosso magre de pato. Agora vamos flambar. Em casa, inclusive, tem uma atenção especial. Tá? Vou aumentar o fogo aqui um pouco. E agora nós vamos flambar o nosso magre de pato, conhaque. A gente agora vai colocar um pouco de alecrim para dar um sabor todo especial. E a gente vai flambar o nosso... E aí a gente agora deixa o álcool ser todo consumido para que a gente possa servir o magre de pato, que ele aí já está no ponto. Você perceba que o próprio fogo que é feito, ele automaticamente, quando o álcool for todo consumido, ele é encerrado o prato e aí sim, nós agora podemos tirar o nosso magre de pato, desligar o fogo, para que a gente possa servir o magre de pato. Lembrando, o arroz à piamontese, ele já está pronto, a gente só vai agora dar uma aquecida para que ele fique no ponto e a gente possa ter o magre de pato acompanhado de arroz piamontese. Depois que o magre está finalizado, a gente vai apenas tirar, fazer o corte, lembrando que o arroz à piamontese nós fizemos primeiro e vamos fazer o corte para servir, né, depois de ele ter sido flambado, para que a gente possa ter uma boa conversa com o nosso convidado de hoje, até porque o programa Degustando Conversas, a ideia dele é justamente essa, é que a gente possa ter uma boa receita e um bom papo tão quanto. O magre, percebam que ele já ficou no ponto, a gordura está bem pururuca, da mesma forma embaixo. Eu agora vou apenas cortar o magre para que a gente possa servir no ponto. A gente está cortando, você está vendo que o magre, ele dá a ideia de que ele está mal passado, mas é porque, de fato, isso é o ponto do magre de pato. Ele tem que ser servido justamente dessa forma. Tendo cortado o magre de pato, o arroz à piamontese já ficou pronto. Agora vamos finalizar o prato, servir e ter um bom bate-papo e poder provar o magre de pato. A você de casa que vai fazer esse prato, que curtiu nossa receita, bom apetite. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com o nosso convidado de hoje e os diferentes tipos de arroz. Nono Festival de Prêmios Ideal. Lençol Encanto Solteiro elástico, estampas diversas, R$ 13,90. Conjuntos Euro Inox para feijão e arroz com 2 peças, R$ 28,90. Margarina Deline 500 gramas, R$ 2,89. Chester Perdigão lanche quilo, R$ 7,90. Mamão Formosa melão português ou macaxeira doce mel quilo, R$ 1,79. Use o nosso Ideal Card. Ideal Supermercado, esse sim é da nossa terra. No Degustando Conhecimento de hoje, descubra sobre os diversos tipos de arroz. Assista. Mas com tantos tipos de arroz no mercado, como saber qual deles é melhor levar para casa para fazer aquele risoto ou arroz do dia a dia? Vamos conhecer um pouco mais sobre cada tipo de arroz. Arroz polido, também conhecido como arroz branco. Este é o arroz mais consumido no dia a dia. Não é um dos mais nutritivos, pois ao passar pelo processo de refino, perde boa parte de suas fibras e vitaminas. Porém, é uma boa fonte de carboidratos e proteínas.
Arroz parboilizado é o arroz em geral de grão longo, que passa por um processo de cozimento sob pressão antes de ser beneficiado. A umidade e pressão fazem com que ocorra a gelatinização do amido e migração dos nutrientes para o centro do grão. Tem como vantagens um maior valor nutritivo, principalmente uma maior concentração de vitaminas do complexo B e um maior rendimento. Arroz integral. No beneficiamento, o grão tem removida apenas a casca, permanecendo o farelo, que é uma fina película onde se concentram os nutrientes que fica entre a casca e o grão do arroz. É um tipo de arroz mais nutritivo do que o arroz branco, rico em fibras, proteínas, vitaminas e minerais. Arroz arbóreo. Trata-se de uma variedade de arroz italiano, com grãos grossos, redondos e brancos. Possui uma maior concentração de amido, o que deixa o arroz mais cremoso e por isso o torna ideal no preparo de risotos. Arroz negro ou preto. Bastante conhecido na China, aqui no Brasil ele ainda é um desconhecido de muitos. Trata-se de um arroz rico em fibras e igualmente rico em vitaminas e minerais. De sabor amendoado, acompanha bem pratos à base de peixes e carnes, podendo ser consumido também na forma de saladas. Agora que já conhecemos os vários tipos de arroz, é só escolher o seu e bom apetite! No Degustando Conversa de hoje, nós temos a entrevista com o Luiz Júnior, ele que é especialista em vinhos, e nós vamos degustar hoje o prato magre de pato, que vocês viram como é que ele foi cozinhado, foi preparado especialmente para que a gente batesse um papo aqui com o Luiz. Luiz que tem uma larga experiência dentro não só da questão da enologia, mas também um pouco sobre a questão da própria gastronomia. Luiz, eu queria que você, vamos abrir aqui o magre de pato, que foi preparado hoje especialmente, mas antes de qualquer coisa eu tenho que fazer a primeira provocação para você, falar um pouco sobre a sua experiência, mas também qual a sua sugestão de hoje para que a gente possa harmonizar um vinho ou uma uva, enfim, fica à vontade, até porque você que é o especialista aqui na questão do vinho. Bom, primeiramente eu agradeço o convite e parabéns pelo programa. E esse programa é a fome com a vontade de beber, né? E o magre de pato ele combina. A gente tem que ver primeiro as propriedades do prato e ver os estilos de vinho que combinaria com esse prato. Então, a dica que você quer, que todo mundo quer saber qual seria o vinho, como esse prato tem uma certa gordurosidade, um sabor bastante acentuado, ele pede um vinho, além de macio, ele tem que ter um certo frescor. E a uva que você geralmente gosta de dirigir pela uva, seria a uva Syrah, não da Austrália, que dá vinhos muito poderosos, muito encorpados. Então, a minha dica é um Syrah da Côte du Rhône, com uma certa maciez, ao mesmo tempo frescor e uma certa estrutura na boca, para poder brigar um pouco com a gordurosidade deste prato. Muito bem. O Rhône, é uma região da França, para quem está aí nos assistindo, E vamos provar um pouco, E para que a gente possa bater o papo, mas eu já vou ao mesmo tempo, antes da gente fazer a prova do próprio magre de pato, também já lhe provocando com a próxima pergunta, que seria qual a sua experiência gastronômica, qual a experiência que você tem no mundo da gastronomia, seja não só na questão do vinho, mas também a larga experiência que você tem com restaurantes, enfim. Mas vamos provar primeiro para depois a gente... Seu programa é interessante porque no meu olho fica olhando para o seu prato, olhando para o vinho, não sei o que fazer, mas com toda a satisfação, a minha experiência é larga no ramo de restaurantes. Eu inaugurei a Limelight, lá em São Paulo. O Bar Supremo, que é um bar-restaurante famoso, durou 20 anos. O Vitória Pub também, que é um pub inglês com a alta gastronomia. E Recife, João Pessoa também, o Bargaço, eu inaugurei o Bargaço. Trabalhei nessa área de gerenciamento. E de maître, Você está à frente da casa, podendo trazer dicas e o serviço e a coordenação do serviço também. E vamos sim.
muito límpido, muito saboroso o retrogosto dele. Eu costumo dizer que o magre de pato, quando a gente consegue até flambar, parece até que não é carne de pato. Você tem até um pouco uma ideia de que a carne é até se você não conhecer, uma carne bovina mesmo, uma carne diferente. E lembra alguma outra coisa, né? Lembra outros sabores também. Você fica até surpreso, na verdade. Eu acho que você fica muito surpreso com essa questão da própria textura, de como ele fica. E a fibrosidade dele também é macia. Né? Luiz, fala um pouco sobre a sua, digamos assim, a sua trajetória aqui na Paraíba, particularmente esse novo desafio, que na verdade não é novo, você já tem uma larga experiência em ser especialista em vinho, em fazer curso aqui na Paraíba, e tem vindo muito aqui na cidade de Campina Grande. Eu, inclusive, participei de algumas palestras, de alguns eventos que você realizou, mas você, no próximo dia 19, estará aqui no Garden, né, no Bar do Poeta, fazendo justamente um curso. Pô, é um prazer imenso tê-lo você, eu já estou lhe convidando a participar do curso Sommelier. Sei que seu tempo é muito dinâmico e tal, mas o curso Sommelier, o 17º curso Sommelier, tem início no dia 19 agora de março, no Bar do Poeta, no Garden Hotel, como sempre. Há 5 anos eu faço o curso Sommelier aqui, e o curso Sommelier é para todos os eno-apaixonados, né? E olha, a harmonização não é vinho gostoso com prato gostoso, é uma interação entre ambos, onde você consegue sentir o paladar do vinho e do sabor do que você está comendo. Então, não é nada aquela coisa do outro mundo, é uma coisa que se aprende facilmente em 3, 4 aulas. Pela experiência que você tem, e lógico que a cada curso que você faz vários cursos aqui na Paraíba, e aqui em Campina Grande já tem diversos cursos também, você percebe a quantidade de pessoas que estão procurando, que aumenta cada vez mais. Né? Eu falo muito que na gastronomia os homens estão vindo para a cozinha, coisa que era difícil, né? Coisa que era muito difícil a gente encontrar. Hoje é normal, eu tenho vários amigos que gostam de cozinhar, né? Alguns inclusive estão fazendo curso para se aperfeiçoar, mas eu percebo, eu falo de fora como apenas um bom bebedor de vinho, né? Mas eu noto que a procura por vinho está aumentando cada vez mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua visão, né? E qual seria hoje a preferência? Se sempre tem um mito de que o homem prefere mais tinto, a mulher prefere mais o vinho branco, né? Mas você falasse um pouco sobre isso. Bom, o vinho está na pauta nacional há 7 anos. Está grudado no Brasil inteiro. O desenvolvimento do consumo do vinho está se alastrando imensamente. Na Paraíba, a Paraíba é 17º maior consumidor da federação, há muitos anos, inclusive, e nós estamos trocando o vinho de menor qualidade pelo de melhor qualidade. Impressionante isso. É, né? Muito mais uma questão de cultura. Eu vou lhe colocar numa sinuca de bico, fazendo a última pergunta, sempre é bom a gente fazer aqui. Na sua visão, aí eu falar de degustador, né? A pessoa que aprecia o vinho, né? Mas na sua visão, os melhores vinhos hoje que são produzidos no mundo inteiro, a França ainda termina sendo um grande mito, ou a gente já tem outros países que têm avançado bastante? Vamos centrar num tipo de vinho, o vinho tinto. Não, esse mito foi quebrado em 1976 pelo um dos maiores jornalistas especialista em vinho. Reverberou na mídia internacional, né? Ele levou para Paris, fez uma reunião com produtores, enólogos, especialistas em vinho franceses em Paris e colocou uma degustação às cegas de 4 vinhos de Bordeaux e 4 vinhos da Califórnia. Porque vinho bom tem todo o planeta do vinho, depende da escolha, da dica de um especialista que interage com o consumidor. E aí encerro convidando, você fazendo o convite para que todos que estão aí em casa possam participar do seu curso. Legal, muito obrigado a todos vocês. Eu agradeço a todos e 17º curso de sommelier para todas as pessoas que desejam ampliar os seus conhecimentos, a cultura, né, que é vasta, 9 encontros no Garden, no Bar do Poeta. Estão todos convidados à primeira aula, grátis, franqueada, abcdovinho@gmail.com é o e-mail que você deve entrar em contato. E agora vamos degustar. Sim, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Quer rever a receita? Acesse nossa página no facebook.com/Degustando Conversa. Você também pode mandar sugestões para o e-mail programa degustandoconversas@gmail.com
ou acessar nosso canal no youtube.com/degustando conversa. Muito obrigado pela sua audiência, nos encontramos no próximo sábado.